E ele fica, vai, uhu, 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 uhu. E a gente, uau, ótimo, ótimo. Mas a gente sabia que agora ele estava desafinado. Jimi Hendrix foi mais que um guitarrista. Ele revolucionou a forma como o mundo enxergava a guitarra elétrica. Ele ampliou a visão de muita gente, como eu, para pensar além das nacionalidades, além das bandeiras ou além das regiões. Apenas pensar com a mente e com o coração. A criatividade dele, a técnica incomparável e a abordagem destemida transformaram notas simples em algo poderoso e inesquecível. Ele é a personificação da guitarra elétrica do rock and roll. Ele foi alguém que criou sua própria identidade, e ela é tão forte hoje quanto era quando ele apareceu pela primeira vez em 1966. Hendrix não só tocava guitarra, mas fazia o instrumento parecer vivo. Seu diferencial era criar sons que pareciam impossíveis. Eu não ligo, cara. Eu não me importo mais com o que eles dizem. Sabe? Porque tudo isso faz parte, cara. Quando eu sinto vontade de tocar com os dentes, eu faço porque eu quero, sabe? O uso que ele fazia de distorção, feedback e efeitos se tornou uma nova linguagem para guitarristas do mundo todo, inspirando gerações de músicos a experimentar e ultrapassar limites. Ele estava tocando acordes pesados com um som distorcido. Quando ele fazia um solo, era como se arrancasse o topo da sua cabeça. De melodias emocionantes a solos explosivos, Hendrix tinha uma habilidade rara de combinar técnica com pura expressão. Ele poderia estar lá em cima sozinho, sabe? Ele realmente não precisava de mais ninguém. Ele podia tocar sozinho e fazer tudo perfeitamente. Cada apresentação tinha tanta energia e criatividade que ele se destacava dos demais. Sua influência ainda é sentida no rock, blues e incontáveis outros gêneros. Agora ele pode falar sobre música. Em vez de ser uma força inabalável, eu realmente posso me inspirar. Ele foi grande fonte de inspiração. Muitos dos maiores guitarristas do mundo elogiaram sua inovação e reconheceram seu impacto na música moderna. Jimi Hendrix mostra que a música não tem limites. Ele provou que um instrumento pode ser mais que uma ferramenta, tornando-se uma voz. Ele era simplesmente incrível. Quero dizer, ele era simplesmente incrível. Me deixou completamente impressionado. Décadas depois, o nome dele continua sendo um símbolo de criatividade, originalidade e grandeza musical. Veja a opinião de outros sobre Jimi Hendrix. Jimi era quieto quando o conheci. Quando o vi, ele não bebia. Ele não bebia, não fumava, nada disso. E eu também não bebia muito naquela época. Então, nós entramos no camarim e apenas sentamos lá, sabe, tipo 2 banquinhos. Então, finalmente ele diz, bebê, eu venho te ouvindo há um tempo. E eu pensei comigo mesmo, sério. Eu e Jimi moramos juntos e fomos despejados. Ele me deu seu cachorro e tudo. Um cara adorável de conviver. Ele simplesmente sentava na cama bem chapado. Ele trocava a guitarra da mão esquerda para a direita e conseguia tocar igualmente bem dos 2 jeitos. E isso era meio irritante de ver, mas também era impressionante. Nós não percebemos que aquele foi o primeiro show que ele fez na Inglaterra, mas foi simplesmente um fenômeno. Ele era um homem que não conhecia limites. Ele simplesmente sabia que era bom. E se você olhar as filmagens antigas dele falando, sabe, era simplesmente uma fluidez incrível. Sabe, ele simplesmente falava e era lindo o jeito que ele falava. Era quase como se ele estivesse cantando quando falava. O jeito que ele tocava guitarra, simplesmente o jeito que ele era. E devia haver outras qualidades indefiníveis que me faziam sentir tão incrível. Quero dizer, eu já tinha visto bons guitarristas antes e nunca tinha surtado completamente, ou quero dizer, foi incrível. Eu não conseguia entender como todo mundo estava simplesmente dançando casualmente ou fazendo o que quer que fosse, porque eu sentia que aquilo era tão importante. Ouvir Jimi Hendrix tocar é presenciar sua expressão pura. No palco, não existe separação entre ele e a guitarra. Eles são completamente um só, porque ele coloca cada pedacinho de tudo em toda a sua psique e cada parte do seu corpo ao tocar guitarra. E eu estou lá parada e ele se aproxima e diz, oi, Cheryl. Eu disse oi e conversamos e eu nem lembro sobre o que falamos, mas só lembro que ele foi muito educado. Ele era tão diferente da imagem que eu tinha dele. Falava de maneira suave. Achei que via um marciano. Ele tocava guitarra Fender como canhoto. Aquele cabelo e aquelas roupas me deixaram em choque. Quando vê alguém assim, é como com um pintor? Você tenta imitar em casa na hora? Pensa, preciso descobrir como ele faz isso? Não, a lição era que você pode ser uma estrela do rock e um virtuoso ao mesmo tempo. Certo, porque ele era.
claramente. Eu estava me virando e ele é canhoto. Virei e eu estava, e ele começou, ele disse, eu gosto daquela música de vocês chamada Twist and Shout. Ele começou a tocar. Eu disse, meu Deus. Sabe, a gente se entendeu na hora. Mas eu percebi que ele era canhoto. Ele não tocava como a gente. Ele é canhoto, tocava assim. Não, é desse jeito. E aí eu perguntei pra ele, por que você não trocou as cordas? Sabe? Aí ele disse, bom, foi assim que eu aprendi. E foi assim que conheci o Jimmy. Obviamente, eu respeito muito, muito ele. Ele foi, não só pela música, mas a vida dele também foi uma grande influência. Eu não acredito que ele morreu porque era um drogado. Eu acredito que ele teve uma ajudinha. Porque ele assustou muita gente. E ele contou a entrada e começou a tocar. E todo mundo ficou tipo, meu Deus, sem acreditar. Eu fiquei tipo, uau. A maioria dos nossos guitarristas ainda dava para ouvir a influência de quem eles tinham aprendido, que eram pessoas como B.B. King, Freddie King. Jimi Hendrix, cara, nunca ouvi ninguém tocar assim. Aquilo era de outro mundo. Uma noite eu entrei lá e estava lotado de gente. Todos os Beatles e todos os Stones estavam lá. E era um pouco incomum. Em certo momento, um garoto entrou com um estojo de guitarra, subiu ao palco, abriu o estojo e colocou a guitarra do lado errado. Ligou em um amplificador e começou. E o lugar inteiro ficou simplesmente... Todo mundo de queixo caído. Foi absolutamente extraordinário. No dia seguinte, saí procurando discos desse cara. Jimi Hendrix, ele não existia. Era uma situação estranha. Eu me sentia incrivelmente competitivo em relação ao Jimmy. Eu sentia, ok, ele é ótimo, ele é um gênio, existe uma aura fantástica em torno desse homem. Mas se eu realmente deixasse ele me superar demais, eu nunca conseguiria tocar de novo. Sabe, então eu preciso revidar, por assim dizer. É de explodir a cabeça como ele era incrível. Eu acho que esse cara nunca teve uma aula de guitarra. Como ele ficou tão bom? É uma dessas coisas místicas. Deus te dá isso. Você acha mesmo? Você pode chamar do que quiser, mas alguém está dizendo, ok, eu vou te conceder esse dom. Você deve ter visto o primeiro show dele em Londres, no Bag of Nails, quando estávamos tomando um drink. Ele subiu ao palco do jeito dele e era um cara incrível. E ele simplesmente plugou, aumentou o volume dos Marshalls e começou a tocar bem alto, e nós estávamos lá. Na vez seguinte em que tocou no Bag of Nails, houve mais reverência. Todos sabiam que ele estaria lá. Lembro de uma noite em que eu, Townshend e Eric estávamos juntos na plateia. Isso é bom. Ele era muito introvertido e não gostava da própria voz. Sempre dizia, não se preocupe com sua voz, Jimmy, seu jeito de tocar guitarra compensa isso. Na última vez que o vi, ele estava com o braço em volta de uma garota saindo do Ronnie Scott, e eu disse, ei, Jimmy, dá boa noite. E ele se virou, disse boa noite, e essa foi a última vez que o vi.